Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula. Hoje eu estou testando com vocês fazer a aula dessa forma. Vamos ver se vai dar certo, se vocês preferem assim ou se vocês preferem do outro modelo. Vocês me falam, tá? Então, a gente vai ver nesse formato de aula que eu estou pensando em fazer, a gente vai seguir as páginas da apostila. Vou mostrando para vocês e vou explicando as páginas da apostila para vocês. Que aí eu acho mais fácil para vocês estudarem. Agora, se vocês preferirem um outro formato, vocês me avisem que a gente volta no outro esquema, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar, aí na página 5, a formação geológica do Brasil e os recursos naturais, né? Vamos ver primeiro o significado de geológica, né? Já que a gente está falando de formação geológica, a palavra geológica vem de geologia. Geologia é a ciência que estuda o planeta Terra, suas estruturas e as ações que aconteceram com o passar do tempo na Terra e também as alterações e transformações que o planeta Terra sofreu ao longo dos anos. Os geólogos, para saber os detalhes sobre a Terra, eles estudam muito as rochas e os fósseis, estudam bastante as rochas. E nós vamos falar muito sobre as rochas nas próximas aulas, tá? Então, o significado de geológica é que ela é a ciência que estuda o planeta Terra e as suas estruturas e ações que aconteceram aqui na Terra desde o comecinho até os dias atuais, né? Estudam as transformações que ocorreram no planeta Terra ao longo do tempo, de acordo com as informações que as rochas trazem para a gente. Significado de recursos naturais. Já comentei com vocês na aula anterior, mas vamos relembrar. O que são recursos naturais mesmo? Recursos naturais é tudo que vem da natureza para a sobrevivência dos seres humanos. Então, os recursos naturais são extraídos da natureza, são tirados da natureza para a sobrevivência do ser humano, tá? Quando a gente fala em geologia, em estrutura, em formação geológica, né? Já falei para vocês que vem da palavrinha geologia, né? Quando a gente fala em geologia, também estamos falando da litosfera. Vamos lembrar? A litosfera é uma camada da Terra, né? A litosfera, aquela camada da Terra que ela é composta também por rochas e minerais, né? Como nós estamos falando de rocha, então, a litosfera é aquela camada da Terra que é composta também por rochas e minerais, e os geólogos utilizam muito a litosfera, né, no caso as rochas, para estudar as transformações do planeta Terra ao longo do tempo. Vamos falar sobre a formação geológica do Brasil agora? Como será que essa formação geológica do Brasil, como que é a formação do solo brasileiro, da terra brasileira? O Brasil ele é formado na sua maior parte de acordo com estudos geológicos que datam das eras pré-cambriana, das eras paleozoicas e das eras mesozoicas. Então, a formação do Brasil vem dessas eras, das eras pré-cambriana, das eras paleozoicas e da era mesozoica. A formação do Brasil vem dessas eras. Vamos entender um pouquinho de cada uma dessas eras. Vamos começar falando da era cambriana. O que será que foi a era cambriana? A era cambriana foi desde o comecinho do planeta Terra, quando surgiu o planeta Terra. O que aconteceu na era cambriana? Aconteceram várias modificações no planeta, já que o planeta ele estava começando, estava iniciando, né? Então, estava passando por transformações. Nessa época aconteceu a formação dos oceanos, a formação da Lua, a formação de algumas vidas multicelulares e a formação das placas tectônicas. Então, isso aconteceu na era cambriana. E na era paleozoica? Vamos ver um pouquinho da era paleozoica? A era paleozoica ocorreu entre 542 e 241 milhões de anos atrás. A era paleozoica ela é dividida em 6 períodos.
Vamos ver esses 6 períodos? Períodos geológicos, período cambrianos, período ordoviciano, período siluriano, e período devoniano e período carbonífero. Então, a era paleozoica é dividida nesses 6 períodos. O que aconteceu também no período paleozoico? No período paleozoico, houve uma diversidade de evolução de vida animal. Então, diversas vidas existentes no planeta Terra, vida animal, né? Os animais, eles evoluíram muito nesse período. Porém, nessa época, ocorreu uma extinção de animais marinhos. Então, uma boa parte dos animais marinhos nessa época, na época paleozoica, eles entraram em extinção, tá? Depois vocês pesquisem mais a fundo as eras, porque eu fiz mais ou menos um resumo para vocês, porque é muito grande se for falar tudo. Então, depois vocês pesquisem, mas eu acho que o principal eu estou trazendo para vocês. Então, nós vimos a era cambriana, nós vimos a era paleozoica, agora a gente vai ver a era mesozoica. O que aconteceu na era mesozoica? A era mesozoica também chamada de idade dos dinossauros. Então, guarda aí na cabecinha de vocês. Qual era a chamada de idade dos dinossauros? Era mesozoica, tá? Essa era, a era mesozoica, era dividida em 3 períodos. Quais são os 3 períodos? Período Triássico, período Jurássico e período Cretáceo. Nesse período mesozoico, ocorre a maior extinção de vida na Terra. Nessa época, o continente também estava unido em uma única massa, denominada de Pangeia. Então, nesse período mesozoico, os continentes eles não estavam separados ainda, os continentes eles estavam unidos em uma única massa e o nome, né, era Pangeia. Então, vamos guardar que na era mesozoica, os continentes ainda não estavam separados, eles estavam unidos em uma única massa, pois o nome denominado dessa massa era Pangeia. Sobre as rochas brasileiras, disse para vocês que a gente ia falar muito de rochas, né? Para a gente entender essa formação da Terra. Sobre as rochas brasileiras, as rochas são antigas, mas as formas do relevo são recentes, pois estão sempre se renovando devido à ação da natureza. Então, vamos deixar mais claro, né, sobre as rochas brasileiras, o que a gente pode falar? As rochas brasileiras, elas são antigas, mas as formas do relevo brasileiro, eles são recentes, tá? Então, as rochas brasileiras já vêm bem de antigamente, porém, o nosso relevo brasileiro, ele é mais recente, pois ele está sempre se renovando devido à ação da natureza. O relevo brasileiro, ele sempre está se modificando devido à ação da natureza. Chuva, sol, vento, né? Modifica o relevo. Parte da cobertura atual do planeta Terra vem da era Cenozoica. Então, eu falei para vocês da estrutura mais antiga do planeta Terra. Agora a gente vai falar da estrutura atual. Então, parte da cobertura atual do planeta Terra vem da era Cenozoica. O que foi a era Cenozoica? A era Cenozoica surgiram os mamíferos primitivos que foram evoluindo e dando origem à raça humana. Então, gente, tudo isso que eu falei para vocês tá na página 5 da apostila, naquela parte lá de cima, próximo ao título, tá? Formação geológica do Brasil e os recursos naturais. Então, eu tô explicando para vocês aquela parte lá do começo, tá? Agora, a gente vai analisar o mapa. O que esse mapa ele tá trazendo pra gente? O mapa da página 5. Esse mapa, ele tem como título Brasil, Estrutura Geológica. O que será que esse mapa ele quer dizer pra gente? Esse mapa tá trazendo a estrutura geológica do Brasil, a estrutura do relevo brasileiro, né?
como que é formado o relevo brasileiro. Esse mapa ele traz para nós os períodos cenozoicos, estão aqui na legenda, né? Períodos Triássico, Paleozoico, Mesozoico e o período pré-cambriano. Esse mapa traz para nós a estrutura geológica do Brasil, como que foi formado o relevo brasileiro. Então, de acordo com o estudo das rochas, a gente pode chegar na conclusão de como que foi formado o relevo brasileiro. Então, foi utilizado para os estudos, olha lá na legenda de vocês, vários tipos de rochas. Então, rochas, sedimentos recentes da era cenozoica, que mais? Eruptivas básicas do período Triássico, sedimentos antigos do período Paleozoico e Mesozoico e escudos cristalinos do período pré-cambriano. Tá aqui na legenda, tá? Foram as rochas utilizadas de cada período para a gente saber a formação do relevo brasileiro. O que mais que a gente vai ver? A formação geológica do Brasil e os recursos naturais. Vamos virar a folha. A formação geológica do Brasil e os recursos naturais, vou explicar para vocês numa próxima aula, porque tem duas atividades aqui para vocês fazerem, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades primeiro, depois eu prossigo com outra aula, tá?